Boa noite. Públio Hélio Trajano Adriano, mais conhecido apenas como Adriano, foi imperador romano de 117 a 138 depois de Cristo. E esse homem, ele pertencia à dinastia dos Antoninos, sendo considerado um dos chamados 5 bons imperadores de Roma. Em Roma, ele reconstruiu o Panteão e construiu o templo a Vênus. E além de ser imperador, Adriano era uma espécie de humanista. Durante seu reinado, Adriano viajou para quase todas as províncias do império. Um ardente admirador da Grécia, ele procurou fazer de Atenas a capital cultural do império romano e ordenou também a construção de muitos templos opulentos, grandiosos na cidade. Adriano, ele foi educado em vários assuntos específicos para jovens aristocratas do dia. E ele gostava tanto de aprender a literatura grega que ele foi apelidado de Gréculo. Isso significa pequeno grego. Pois bem, conta-se que, certa ocasião, Terântius, que era capitão do exército de Adriano, ele apresentou ao imperador romano uma petição, um pedido, na qual solicitava permissão para os cristãos construírem um templo. Adriano, ele rasgou o documento em pedaços e atirou o documento no chão e disse a Terântius que seria melhor que pedisse algo para seu próprio benefício e seria atendido imediatamente. Terântius, humildemente, recolheu os pedaços de sua petição e disse: se não posso pedir nada para a causa do meu Deus, então nada quero pedir em meu favor. Nossa vida, irmãos, ela é constituída com uma variedade de eventos e de diversos elementos. Diariamente, nós temos de tomar decisões sobre o que nós devemos fazer. E como nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez, você e eu, nós precisamos fazer as nossas escolhas mediante as nossas prioridades. Isso nos leva a refletir sobre o que estava acontecendo num livro do Antigo Testamento, que é um livro que nós iremos averiguar pelo menos em 4 domingos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Vai para Mateus, aí você volta um pouco e você vai encontrar o livro do profeta Ageu. Nós teremos, com a graça de Deus, pelo menos 4 exposições no livro do profeta Ageu. E o livro de Ageu, enquanto você vai abrindo, eu vou falando algo aqui. O livro de Ageu, ele se encaixa na história fornecida pelo livro de Esdras, também do Antigo Testamento. Após a empolgação com a volta da Babilônia, o assentamento na Judéia, o povo caiu em uma espécie de ciclo de desânimo, devido a algumas oposições que ocorreram na volta do povo, mas também a negligência espiritual e a pobreza material que se estendeu por aproximadamente 15 anos naquela região para com aquele povo também fez com que houvesse esse desânimo. Apesar de um início prometedor com a construção do altar e lançamento dos alicerces no templo, isso nós podemos ver no início do livro de Esdras, a oposição conjunta tanto de oficiais samaritanos e também de persas trouxe ao trabalho da reconstrução do templo um impasse, ele paralisou. E a aparente falta de familiaridade com o templo por parte de várias pessoas, talvez todas elas ou quase todas, que voltaram da Babilônia, e também uma certa tendência, irmãos, uma certa tendência humana de colocar o conforto pessoal, o conforto material, adiante do compromisso espiritual, combinaram-se com as pressões externas e provocaram a interrupção da construção do templo. Nesse período de 15 anos, irmãos, pare para pensar, 15 anos, o templo ficou ali parado.
em ruínas. O povo que voltou para Jerusalém para fazer isto, eles não fizeram, eles ficaram paralisados. E nesse período, a Pérsia passou por mudanças significativas. Ciro havia morrido em 530 a.C. Ele estava defendendo a fronteira nordeste do império e ele deixou um dos seus filhos, chamado Cambises II, como seu sucessor, que ficou de 530 até 522 a.C. E Cambises, aqui parece meio que uma novela mexicana, você vai perceber um pouco isso. Esse Cambises, ele tinha um meio-irmão. Esse meio-irmão chamava Bardia, que Cambises assassinou. Assassinou para que ele fosse o único governante naquele momento. E esse assassinato ele foi meio que mantido em segredo lá no império. Porém, mais tarde voltou para atormentar o rei Cambises, quando um usurpador chamado Galcama, ou Galmata, melhor dizendo, ele apareceu em público durante a ausência de Cambises em uma das batalhas, uma das suas campanhas militares no Egito, e ele fingiu ser aquele irmão assassinado. Bardia. Parece uma novela mexicana mesmo, não é verdade? Parece que está um pouco aqui confuso, mas você vai entender onde eu quero chegar. O fato é que esse Cambises, ele se suicidou com essa notícia falsa de que esse irmão assassinado, ele possivelmente havia voltado. Onde é que isso tudo vai dar? Isso vai dar na ascensão de Dario. Dario, um príncipe de sangue real, mas sem parentesco direto com Ciro, ele subiu ao trono e ele enfrentou uma série de rebeliões por todo o império. Boa parte dos primeiros anos do império de Dario, pelo menos os 2 primeiros, ele foi dedicado a acalmar algumas intempéries naquele reinado, né, para acalmar alguns incêndios, tanto políticos como militares. Ele combateu, ele reprimiu a fogo e ferro essas rebeliões. Quando, porém, a Babilônia ela foi subjugada exatamente em janeiro de 520 a.C., as unidades administrativas do império restantes da Babilônia, elas ascenderam à suzerania de Dario. A suzerania persa, estavam debaixo da suzerania dos persas. Esse, irmãos, é o contexto histórico em que Ageu ministrou as suas profecias. Não havia dúvidas de que os judeus, eles ainda estavam debaixo do controle persa. Suas esperanças messiânicas, apesar de despertadas pela revolta generalizada no império, haviam sido colocadas na perspectiva certa pela consolidação de Dario no poder. Você vai entender no decorrer das exposições o porquê disso. Na verdade, Ageu, ele pode ter escrito exatamente para corrigir falsas esperanças de um messianismo humanamente induzido do povo, tornando claro a Judá que só o Senhor poderia concretizar a realização das suas esperanças. As esperanças do povo deveriam estar exatamente, unicamente, primeiramente no seu Senhor, aquele que de fato havia trazido o povo de volta a Jerusalém. Então, no decorrer do livro, nós perceberemos que o problema da inversão de valores que nós iremos notar na vida daqueles que haviam retornado do exílio era notório. E para chamar a atenção das pessoas, o Senhor proferiu 4 profecias por meio de Ageu ao povo que havia retornado a Jerusalém. Então, o meu propósito hoje à noite com você é que entendamos a real necessidade de ter Deus como verdadeira prioridade em nossas vidas. Esse é o meu propósito. Eu quero atingir esse propósito com você hoje à noite. Para atingir esse propósito, atingir o nosso objetivo, nós iremos ver a primeira profecia e notar como Deus ele trabalhou na vida dos ouvintes, para que eles tivessem a pessoa de Deus como verdadeira prioridade. Então, esse é o foco nosso de hoje à noite. Focalizaremos na primeira profecia de Ageu. E ela se encontra aí no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 15. A primeira profecia está no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15. E essa profecia, irmãos, de maneira direta, para que você possa gravar, fixar bem
na sua mente, Deus mostra que ele não era a prioridade do povo. Deus fala de maneira aberta, clara para o povo que eles não tinham Deus como a sua real prioridade. As prioridades do povo de Israel, dos judeus, estavam invertidas. Os seus valores estavam invertidos e eles não tinham Deus como a sua prioridade. E o Senhor acusa isso. O Senhor, tipo que joga na cara deles esta verdade por meio desta primeira profecia, por meio do seu servo Ageu. Nós observamos no versículo 1 que no começo do reinado de Dario, por volta de 520 a.C., a palavra do Senhor veio aos líderes do povo, Zorobabel e Josué, por intermédio do profeta Ageu. Olha comigo aí, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ilumina, Senhor, nos dirige através da Tua palavra para os nossos corações, faz com que nós abandonemos, ó Deus, aquilo que nós precisamos abandonar. Que de fato nós tenhamos o Senhor como a nossa verdadeira prioridade, que a prioridade da nossa vida seja adorar o Senhor. Ajuda-nos a entender essa verdade por meio da Tua palavra, especificamente por meio deste texto. Nós oramos pedindo as Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu queria destacar aí, neste texto do profeta Ageu, no capítulo 1, nesse versículo 1, onde Deus mostra que ele não era, de fato, a prioridade do povo, diz respeito à responsabilidade da liderança. Deus, ele fala em primeiro lugar com a liderança. 4 pessoas, elas são apresentadas neste primeiro versículo. Dario, que era o rei, o governante, do império persa, Medo-Persa. Ageu, que era o profeta do Senhor. Zorobabel, que era o governador do povo de Judá, mas também Josué, que era o sumo sacerdote. Dario era o novo monarca do império Medo-Persa, que veio a dominar o anterior império babilônico. E Dario, ele foi o responsável humano direto pelo retorno dos judeus para a sua terra natal, bem como pela viabilidade econômica de se iniciarem os trabalhos da reconstrução do templo. Se você olhar nos livros de Esdras e Neemias, você vai perceber que Dario, revendo os documentos do império, ele viu um decreto do monarca Ciro, que havia decretado que o povo iria voltar e que a reconstrução do templo iria começar exatamente com o custeio dos cofres públicos da Pérsia. A Pérsia iria financiar. Deus usou aquele dinheiro, aquele recurso para iniciar suas obras, as obras da reconstrução do seu templo, no retorno do povo de Judá a Jerusalém. Dario, revendo isso, ele viu aquilo e ele disse: isso vai acontecer. Isso já foi decretado e eu reafirmo. E o povo, de fato, voltou e teve esse financiamento para a reconstrução do templo. Não temos muitas informações sobre Ageu. O fato dele ser mencionado apenas como o profeta é um indicativo de que era alguém muito conhecido dos receptores dessas profecias, não sendo necessário, por exemplo, a menção do seu parentesco, da sua ascendência. E parece que Ageu também, ele era alguém de idade bem avançada. Talvez ele já fosse um idoso e talvez ele até fizesse parte da geração que viu a destruição do templo anterior e que tinha sido exilado para a Babilônia. Isso porque sempre que Ageu ele é mencionado junto com Zacarias, que era o seu companheiro profético contemporâneo, ele vem antes de Zacarias. Então, isso é um indicativo que muito provavelmente Ageu era alguém já de certa idade. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é que, em primeiro lugar, Deus dirigiu a sua palavra aos responsáveis pelo povo.
Antes de direcionar a sua palavra à população como um todo, Deus ele chama aquelas pessoas que estão na liderança meio que no canto. Tanto a liderança política, no caso aqui de Zorobabel, como também a liderança religiosa, no caso aqui Josué. Eles são os primeiros a ouvirem de Deus a sua repreensão. Claro que o Senhor, ao falar com os líderes, ele também está se dirigindo de maneira indireta ao povo. Isso fica claro para nós. Mas o ponto aqui que nos chama a atenção é o da responsabilidade da liderança para o que estava acontecendo no meio dos seus liderados naquele momento. E o papel dessa liderança no processo de mudança esperado por Deus. Ciente disso, tanto Zorobabel como Josué, eles escutam de Deus a sua repreensão. Nos versículos 2 a 4, nós podemos fazer um outro destaque aí, que diz respeito ao que realmente importava para o povo. O que é que de fato importava para aquelas pessoas? Ageu nos informa aí a palavra do Senhor nos versículos 2 a 4, que diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? As casas das pessoas eram mais importantes e mais urgentes do que a casa de Deus. A expressão assim diz o Senhor marca os anúncios dos enviados de Deus desde Moisés até a época pós-exílica, como um marcador de que essa mensagem anunciada ao povo era uma mensagem realmente enviada por Deus. Aquelas pessoas que dizem, assim diz o Senhor, não estavam falando suas próprias palavras. Eles estavam falando a palavra de Deus, a palavra que Deus, de fato, queria que o povo escutasse. Isso nós podemos perceber em vários textos do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 4, em Josué capítulo 7, em Juízes capítulo 6, em 2 Samuel capítulo 7, em Isaías capítulo 7 e vários outros textos. Todos esses mostram que o assim diz o Senhor. Ali nós estamos diante da palavra de Deus. E o texto, ele apresenta um certo distanciamento de Deus para com o povo, quando o texto diz este povo. Deus se refere aos judeus como este povo. Você percebe aqui uma espécie de distanciamento. Deus não se refere ao povo como geralmente ele fazia, dizendo meu povo. Não. Quando Deus está falando dos judeus nessa situação aqui, neste momento, ele se refere a eles como este povo. Parece que este povo não faz parte do meu povo. Porque, de fato, eles não estão dando a atenção que deveriam me dar. Dando-nos aí um indicativo do sentimento divino em relação ao descaso dos judeus para com ele. O fato é que o povo que havia retornado para Jerusalém não estava interessado na reconstrução do templo, irmãos. Apesar dos alicerces devidamente limpados, como nós observamos em Esdras capítulo 3, verso 10, e do altar do sacrifício estar em pleno uso desde a chegada deles, como nós lemos em Esdras capítulo 3, versículo 2, nada mais foi feito após isso. Mais de 15 anos se passaram desta maneira. Aqui está tudo bem. Parece que a coisa já está tudo resolvida. Era assim como as pessoas estavam vivendo. Os judeus estavam satisfeitos com aquilo que já haviam feito. Achavam que já era o bastante. A verdade é que o desânimo tomou conta do povo de maneira geral. E há algumas razões para esse desânimo. A primeira é que, apesar da grande exultação que sentiram no início da obra, isso pode ser lido lá em Esdras, capítulo 3, versículo 11, a alegria não era geral. Os judeus mais idosos, e talvez o próprio Ageu estava dentro desse grupo de idosos,
que conheceram o primeiro templo, em vez de se alegrarem pela reconstrução, eles ficaram lamentando. Esdras capítulo 3, versículo 12. Mas por que esses idosos estavam tão tristes? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. É possível que, não obstante eles buscarem reconstruir sobre os antigos alicerces, fosse possível antever a diferença que seria aquele templo com um opulento, grandioso templo construído por Salomão. Eles tinham financiamento do Império Persa, mas com certeza não seria a mesma coisa que eles haviam testemunhado no passado. Ageu até diz isso no capítulo 2, versículo 3, perguntando se eles lembravam da grandiosidade do templo de outrora. E isso pode ter se tornado um fardo para quem estava trabalhando a grandes custos, sabendo que nos dias de Salomão havia muito mais riquezas, muitos mais trabalhadores do que naqueles dias. Mas também esse desânimo, ele poderia ter vindo por causa dos inimigos samaritanos, que preteridos no trabalho da reconstrução, lá em Esdras capítulo 4, verso 1 a 3, nós lemos sobre isso, eles se dispuseram a pagar quem trabalhasse ativamente para desanimar os construtores judeus. Eles fizeram, de fato, oposição, campanha pesada, ferrenha, inclusive pagando para isso. Esdras capítulo 4, verso 4 e 5. Esses inimigos, eles se empenharam ainda mais e acusaram os judeus diante das autoridades, fazendo acusações falsas, lançando mentiras sobre eles com sagacidade, até que a obra foi embargada. Esdras capítulo 4, versos 6, 12, 13, 24, 23 fala sobre isso. Mesmo havendo recursos para a população lutar por seus direitos, já que o imperador Ciro havia permitido e ordenado essa obra, ela chegou a uma hora em que o desânimo foi muito mais forte e o desânimo abateu os judeus. E o desejo / responsabilidade de ver o templo reerguido foi deixado para trás por conta do desânimo. Irmãos, o fato é que estas realidades foram de fato realidades. Aconteceram realmente naquele momento. Mas o que o texto deixa claro para nós é que esta não foi a principal razão, a razão preponderante para a paralisação da obra do templo. Não foi por causa disso em primeiro lugar. Porque o Senhor faz uma pergunta direta ao povo. Por que eles não estavam desanimados para investir tempo, investir energia, investir recursos em suas próprias casas e estavam desanimados com a construção da casa de Deus? Porque o real motivo não eram os desânimos causados pelos fatores externos, mas um sentimento egoísta e materialista dentro do coração daqueles que retornaram para a sua terra natal. O ponto-chave era este. Não era algo meramente ou primariamente externo, mas algo interno, algo do coração daquelas pessoas. Então esse era o problema. Do versículo 5 até o versículo 7, nós podemos observar aí qual era a situação do povo. Qual era a real situação daquelas pessoas neste momento. Observe comigo, versículo 5 até o versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Irmãos, aqui não é um texto de 2023 não, tá? Um texto lá do período pós-exílico, mas é muito parecido com o que nós temos observado nas nossas próprias vidas hoje também. A colheita era escassa, a comida não fartava,
A bebida não satisfazia, a roupa não protegia e o salário não rendia. A agricultura não estava em bons tempos para o povo. As refeições estavam drasticamente empobrecidas, fazendo com que a população não se fartasse dela. A bebida, muito provavelmente aqui, referindo-se ao cultivo e também ao manejo do vinho, não trazia saciedade para o povo, talvez pela baixa quantidade produzida. A produção de roupas não chegava a alcançar o seu objetivo mínimo, a proteção contra as baixas temperaturas da região no anoitecer. Os rendimentos obtidos pelos trabalhadores não acompanhavam os altos custos daquela época, fazendo com que o dinheiro sumisse, evaporasse de uma hora para outra. Por 2 vezes, o Senhor chama o povo a refletir, a ponderar pausadamente a respeito de toda essa situação e o que estava levando a tudo isso. Considerem o que tem acontecido. É esse o chamado do Senhor. A situação do povo era exatamente essa, de escassez, de falta de suprimentos. E Deus chama aquele povo não a se lamentar, não a achar ou perguntar por que as coisas estão difíceis, por perguntar. Mas olhem para o passado. Considerem o que tem acontecido com vocês e qual o motivo disto está acontecendo. E aí no versículo 8, nós temos uma ordem de Deus ao povo. A ordem de Deus ao povo. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Diante disso, Deus manda que o povo busque material para a casa do Senhor. Pois nesta casa, naquele lugar, ele seria glorificado. E aí o texto usa 3 verbos no imperativo: ir, trazer e reconstruir. E esses são 3 verbos no imperativo que são dirigidos exatamente ao povo. E os 3 expressam a ideia de necessidade. Necessidade de quê? De esforço, de dedicação e bastante paciência. Ou seja, não seria uma tarefa realizada de maneira fácil. Nem muito menos uma tarefa realizada do dia para a noite. Logo, não realizariam a vontade de Deus por meio de um mero impulso momentâneo ou no calor da emoção, como muitas vezes nós fazemos. Estou disposto a fazer. Mas aquilo simplesmente é fogo de palha. Aquilo, na maioria das vezes, é no calor da emoção, não aqui. Mas a recompensa era que o Senhor estaria satisfeito com o trabalho a ser realizado na sua casa. O templo construído era um indicativo visível, palpável, de restauração da glória de Deus. Que ele não perde nenhuma das suas batalhas. Ele não esquece do seu povo. O templo indicava isso. O templo mostrava que Deus estava presente, que Deus tinha a sua glória, que Deus não perdia as suas batalhas, que Deus jamais esquecia do seu povo. Mas aí nos versículos 9 a 11, nós podemos perceber a causa de todo esse problema. Deus revela para o povo, de fato, qual era a causa do problema. Versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz.
Porque as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, a inversão do povo em suas prioridades fez com que Deus retivesse as suas bênçãos diante deles. O Senhor das estações, dos ventos, das águas, da terra, de maneira soberana, de maneira didática, fez com que os mantimentos, tanto almejado pelo povo, eles corriam atrás disso, não vingasse. Porque eles não almejavam, em primeiro lugar, a pessoa de Deus. Representado aqui no contexto pela reconstrução do templo. O foco egoísta em suas próprias residências fazia com que eles se esquecessem do próprio Deus. Essa era a causa de todo o caos na vida dos judeus. Simplesmente isso. Eles tinham valores invertidos. A prioridade deles estava defeituosa, pecaminosamente enviesada. Não estavam olhando para quem deveria olhar. Mas, irmãos, nós somos chocados com o versículo 12. O versículo 12 nos mostra algo que nós não costumamos ver nas Escrituras. Isso deve chamar a nossa atenção. Nós percebemos o arrependimento do povo aqui no versículo 12. A partir do versículo 12, diz o seguinte: então, após Deus falar tudo aquilo de maneira direta, dura, incisiva, clara, honesta para o povo, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Espantosamente, de maneira espantosamente rápida, foi a resposta positiva do povo. Eles atenderam e temeram a voz do Senhor. Isso não é de maneira nenhuma o que nós observamos dentro do enredo bíblico, do enredo das Escrituras. Muito pelo contrário. O que nós constatamos é quase sempre uma atitude de endurecimento do povo. Falta de atenção do povo. Falta de submissão do povo. De maneira prolongada. Isso diante da palavra profética de Deus. Os mensageiros de Deus chegam, anunciam a sua palavra. E geralmente o que nós percebemos é o povo recusando atender essa palavra prontamente. E é exatamente o contrário que nós observamos aqui. Algo espantoso para nós que estamos acostumados a ver, analisar a narrativa do Antigo Testamento. E aí nos versículos 13 ao 15, nós temos a ação sobrenatural de Deus no interior de cada um dentro do povo. Versículos 13 a 15 nos mostra que Deus age de maneira sobrenatural nos corações daquelas pessoas. As pessoas que de fato ouviram, atenderam e temeram diante do Senhor. Versículo 13 diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Deus despertou o espírito de todos para que eles atendessem a sua voz. Deus, de fato, estava no meio do povo.
Deus estava agindo na vida do seu povo. Agindo de maneira poderosa para que aquelas pessoas, de fato, mudassem a sua mentalidade, a direção dos seus corações duros, mas que de maneira espantosa ouviram a palavra de Deus, porque Deus agiu, porque Deus invadiu o coração daquelas pessoas. Ele despertou o espírito de todos eles, do líder político, do líder religioso, da massa como um todo. E aqui Ageu usa uma palavra muito bela no Antigo Testamento, do remanescente. Irmãos, sempre há um remanescente obediente. Sempre há um remanescente sensível à voz e à atuação de Deus. Esse remanescente eram mais ou menos 50 mil pessoas que haviam voltado da Babilônia. Nem todos quiseram voltar. Lembra, eu disse que a maioria dessas pessoas haviam nascido na Babilônia. E com a oportunidade de voltar para a terra de Jerusalém, devastada, ocupada por outras pessoas, eles não quiseram. Eles preferiram permanecer lá. Já tinham seus negócios por lá. Já tinham as suas casas muito bem estruturadas por lá. O vínculo nacional, étnico, de promessa de Deus, havia se perdido para a maioria deles. Mas uma boa parte, por volta de 50 mil pessoas, liderado por esses dois homens, de maneira política e religiosa, voltaram para aquela terra, mas durante vários anos permaneceram letárgicos, apáticos à voz de Deus. Até que chegou um momento em que o Senhor mesmo agiu no interior daquelas pessoas. Agiu para que elas mudassem o rumo na vida delas de uma maneira drástica e repentina. Eu queria gastar um tempinho aqui em algumas aplicações com os irmãos. Após analisarmos esses 15 primeiros versículos, eu queria fazer com que eles fossem mais palatáveis para nós. Fazer com que eles, de fato, fossem melhor digeridos por nós hoje em dia. E eu queria gastar um tempo aqui em algumas aplicações. Queria que você prestasse atenção. A primeira, a responsabilidade da liderança não deixará de ser cobrada por Deus. Estou falando aqui de liderança, não estou falando só de pastor não, tá? A responsabilidade da liderança não deixará de ser cobrada por Deus. É isso que nós observamos aí no capítulo 1, versículo 1 de Ageu. E liderar não é fácil. Muito pelo contrário, é dificílimo liderar. Pois acima de qualquer outra coisa, envolve uma responsabilidade para com Deus. Liderança envolve responsabilidade para com Deus, acima de qualquer coisa. Liderar uma família envolve muitos desafios que somente entenderemos quando estivermos no exercício dessa liderança. Muitos aqui já perceberam isso. E Deus deu essa responsabilidade / privilégio à figura masculina dentro do lar. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, em Efésios, capítulo 5, verso 23, que o homem é o cabeça da mulher. Irmãos, isso envolve sacrifício, isso envolve amor, isso envolve abnegação, isso envolve doar-se. É tudo menos fazer da outra pessoa alguém menor, menosprezá-la, trair a sua confiança ou qualquer outra semelhante. Muito pelo contrário. É um privilégio muito grande, sim, mas também é uma grande responsabilidade. Você que é jovem ainda, rapaz, não casado, que almeja um dia constituir uma família, será se você tem pensado seriamente sobre isso? Será se você, de fato, tem nutrido uma atividade proativa ou uma atitude proativa rumo ao amadurecimento constante para o exercício de uma liderança fiel em um futuro lar? Você precisa pensar nisso, urgentemente. Infelizmente, o que nós percebemos é que os jovens cristãos,
eles não estão trabalhando agora arduamente para assumir certas responsabilidades. Pelo contrário, estão fazendo de tudo para se eximirem dessas responsabilidades. Mas para você que já recebeu essa responsabilidade, você já efetivamente assumiu essa responsabilidade? Você que é marido aqui, você já assumiu essa responsabilidade? Alguns homens acham que por serem casados e terem filhos, são responsáveis. E não! Uma coisa não está ligada à outra necessariamente. Você pode ser casado, ter filhos e ser um baita de um irresponsável, porque você não assumiu ainda a sua responsabilidade. Engano, muitos homens hoje não têm exercido a responsabilidade que deveriam exercer. Além do âmbito familiar, liderar uma igreja envolve responsabilidades que muitas vezes não chegamos nem mesmo a ponderar, a pensar antes de assumi-las. Por isso que Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A carga sobre os ombros dos líderes eclesiásticos não é pequena. E o texto bíblico já nos adverte para ela antes mesmo de assumi-las. O texto é claro, nós não entramos inocentes, nós já sabemos disso, apesar de não podermos vislumbrar todas as possibilidades. Você tem pensado, estamos chegando no final do ano, não é verdade? Estamos chegando no final do ano. Receberam aí indicações de alguns cargos, por exemplo. Você tem pensado em assumir uma liderança na igreja local? Saiba que liderança envolve responsabilidade. É uma palavra longa porque traz uma carga muito grande mesmo. E responsabilidade envolve prioridade. Quais são as suas? Se você não tem Deus como a sua prioridade, não queira assumir as responsabilidades para Ele, antes de repensar as suas prioridades. Se as nossas prioridades não estiverem no seu devido lugar, aquilo que estiver debaixo da nossa responsabilidade não terá aprovação de Deus. E além disso, trará as suas respectivas consequências negativas para nós. Quando os líderes não estão com as suas prioridades bem definidas e são adequadamente vivenciadas, os seus liderados poderão facilmente seguir o seu mau exemplo. Como diz o próprio texto de Ageu, no capítulo 2, verso 11 a 14, que nós ainda iremos estudar, é muito mais fácil influenciarmos e sermos influenciados para o mal do que para o bem. É mais fácil sermos influenciarmos os outros a fazer a obra do Senhor de qualquer forma, do que da maneira correta. Liderança envolve responsabilidades, e responsabilidade envolve prioridade. Bote isso na sua cabeça, o quanto antes. Primeira aplicação. Vamos para a segunda. No final, o que realmente importa para nós não são, primeiramente, as nossas próprias necessidades e desejos, mas a vontade de Deus para nós. Sabe por que a sua vida está indo de mal a pior? Porque você quer fazer a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos. Eles vêm em primeiro lugar do que a vontade de Deus. Você quer satisfazer os seus desejos. E Deus não está sendo prioridade na sua vida. O problema é que fazemos exatamente o oposto e tendemos muitas vezes a colocar nossos próprios desejos egoístas na frente da vontade de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós perceberemos que, além de não estarmos agradando a Deus, estaremos trazendo prejuízos para nós mesmos e para aqueles que estão próximos de nós.
Suas decisões não afetam só você, principalmente você que é líder. Suas decisões afetam todas as pessoas que estão perto de você. Você não sofre sozinho. Talvez você ache que tudo o que você faz gira em torno de você. Mas não. Afeta também as pessoas que estão próximas de você. Você já pensou nisso? Ou você continua pensando só em você? Terceiro lugar, a situação do povo judeu nos mostra quando nós, e não Deus, for o centro da nossa vida, nunca estaremos satisfeitos com o que nós temos. Pode ser um mar de bênçãos. Nunca estaremos satisfeitos. Porque a questão não está na quantidade, mas no valor que nós damos a essas coisas, em lugar de Deus. A questão está no nosso coração e não nas coisas em si, na quantidade delas, no valor pecuniário delas, social delas. Isso nós percebemos aí no capítulo 1, versículos 5 a 7. Infelizmente, essa triste história não costuma andar tão longe da nossa igreja atual como nós talvez desejássemos. Em primeiro lugar, é possível notar o desânimo tomando conta dos crentes que outrora, em outros tempos, eram muito dedicados ao Senhor, fervorosos, interessados pela palavra de Deus, pela causa do seu mestre. Contudo, com o passar do tempo, as dificuldades vão chegando do dia a dia, desânimo transmitido pelas pessoas de dentro e de fora do corpo de Cristo, intrigas entre irmãos, perseguição do mundo, tudo isso acaba abalando a firmeza da fé, a comunhão com Deus. Acaba esfriando o amor pelo nosso Salvador, Salvador da igreja, do seu corpo. Somos nós. Por outro lado, ainda que os termos do relacionamento com Deus têm algumas diferenças entre Israel no Antigo Testamento e nós hoje como igreja, é possível notar as consequências que muitos crentes sofrem por conta do abandono e do descaso para com Deus. Se você quer provar isso, leia, por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Apesar do lado positivo da correção paternal de Deus, o escritor aos Hebreus, ele é claro ao dizer que essa correção, assim como a repreensão de um pai, ainda que produza um resultado positivo, ela também produz dor. Ela também produz tristeza. Você está fugindo da dor? Está fugindo da tristeza? Você está fugindo da vontade de Deus. Você está fugindo da maneira como Deus tem de trabalhar de maneira grandiosa na sua vida, no seu relacionamento para com Ele. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É isso que o autor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 11, na parte A. Quarto lugar, não dorme, não pisca. Quarto lugar, quarta aplicação. Mas também aprendemos com o arrependimento do povo que os braços do Senhor estarão prontamente abertos para nos perdoar quando nos voltamos para Ele. Quando nos voltamos para Ele de maneira sincera e de maneira contrita. Por estarmos, irmãos, pecando com as nossas prioridades. Prioridades que podem estar completamente desordenadas, desorganizadas, desestruturadas, desarmonizadas. Qualquer asas que você puder colocar aí. A igreja de hoje precisa, debaixo da graça de Deus
e da atuação do Senhor de maneira soberana, imitar as reações dos judeus lá nos dias de Ageu, diante das exortações da palavra de Deus. O que se testemunham são ações como desobediência, desvalorização das Escrituras, abertura para pensamentos seculares opostos às Escrituras e práticas agradáveis aos perdidos e àqueles que se estão meio que apaixonados, vamos dizer assim, com esse sistema mundano. Relutância no que diz respeito à disciplina eclesiástica, amor ao dinheiro, status, poder, perda de identidade como povo de Deus, povo santo, um povo separado para o Senhor. Talvez também precisemos da repreensão de Deus como dada lá a Judá, seguida da ação de impelir o nosso espírito. Como tais atitudes cabem exclusivamente à vontade, ao plano de Deus, a parte que cabe à igreja é ouvir a voz de Deus. Não é ouvir como estamos aqui agora, mas é ouvir para obedecê-la. Temer a Ele e trabalhar para o nosso Deus. Em último lugar, sei que você não fala mais 5, 15, por favor, eu sei, mas calma, é a última. Quinta aplicação. Ele não somente nos perdoará, mas despertará o nosso interior para fazer a sua vontade. Capítulo 1, verso 13 ao 15. A verdade, irmãos, é que não teremos Deus jamais. Escreva isso. Não tatue, mas escreva aí em algum lugar. Escreva isso. Nós não teremos Deus jamais como prioridade, a não ser que Ele haja sobrenaturalmente em nossos corações, despertando-nos a fazer a sua vontade. Se não acontecer conosco, irmãos, semelhante ao que nos é dito, que aconteceu com Lídia, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, onde o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Não nos submeteremos à mensagem divina dirigida a nós. Não. A sua e a minha vontade natural é de dizer não a esta vontade. Precisamos de uma intervenção externa para que isso aconteça. Essa verdade nos humilha, irmãos. Deve nos humilhar. E nos colocar em uma posição de total dependência de Deus. Até mesmo para colocá-lo como a nossa prioridade. Até mesmo para ter Deus como prioridade. Deus precisa agir em nossas vidas. Que graça, que maravilha, porque se dependesse de você, Ele jamais seria. Mas dependendo dEle, sim, Ele pode ser prioridade na sua e na minha vida. Lembra que nós falamos no começo? Nossa vida é constituída ou construída com uma variedade de eventos e de diversos elementos. Diariamente temos de tomar decisões sobre o que fazer. E como só conseguimos fazer uma coisa de cada vez, temos que fazer as nossas escolhas mediante as nossas prioridades. Qual é a sua maior prioridade hoje? Saiba que isto tem determinado e continuará determinando o curso das suas ações. O que você tem feito, desejado, praticado, deixado de fazer, tudo gira em torno disso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, tira toda limitação da minha parte. Invade com o Espírito Santo, Senhor, na vida de cada uma aqui.
que uma mínima palavra, ó Deus, possa ficar. Que essa mínima palavra possa transformar de maneira completa as nossas vidas. Para que o teu povo tenha, de fato, o Senhor como a prioridade das suas vidas. Que todas as decisões que nós tomemos girem em torno do Senhor, da tua vontade. Que possamos nos alegrar nisso. É isso que eu te peço, ó Deus, no nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém.